Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2 do livro de Shemot, do livro de Êxodo. Vamos começar com o resumo. Nós temos um casal de levitas, tem um filho. A mãe o coloca num cesto à margem do Nilo. A irmã observa o bebê de longe. A filha do faraó o encontra e, percebendo que era um hebreu, o toma e cuida dele. A irmã sugere que a filha do faraó chame alguém para o amamentar, que acaba chamando a mãe do menino. Quando o menino é desmamado, a filha do faraó o chama de Moshe, de Moisés, né, seria no português. Já adulto, Moisés vê um egípcio espancando um hebreu e o mata, escondendo-o na areia. Mas o povo fica sabendo, e Moisés foge do Egito para ir residir em Midian. Moisés ajuda as filhas de Reuel, sacerdote de Midian, que tinham sido impedidas por pastores de dar água ao rebanho. Elas contam o fato ao pai, que o convida para comer com eles. Moisés, que acaba ficando lá, né, se casa com Sípora, filha de Reuel, e tem um filho chamado Gershom, que vem justamente da palavra ger, né, que significa peregrino. Após a morte do faraó, o Eterno atenta para o clamor dos israelitas em virtude da escravidão. Então, esse é o resumo do texto do capítulo 2 de Shemot. Tá? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o capítulo propriamente dito. Tá? Vamos ler aqui, à medida que a gente for lendo, nós vamos comentar. Então, certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi. Por que a Torá se preocupa em falar sobre isso? Por uma razão muito simples. Tá? Para o povo de Israel, para os semitas de um modo geral, os sacerdotes eram vistos como uma espécie, vamos dizer, de uma classe ascendente especial. Os sacerdotes das divindades normalmente recebiam muitas dádivas, eram considerados elementos fundamentais dentro da sociedade e eram vistos com uma certa ascendência. Dentre os filhos de Israel, esse sacerdócio vai ficar com a tribo de Levi, de Lewi. Tá? Então, posteriormente, isso pode se tornar algo importante para o povo. O Eterno, ele não dá ponto sem nó, né? Então, assim, o Eterno foi e escolheu alguém que pertencia a uma casta sacerdotal. Se nós formos olhar para a genealogia de Moshe, de Moisés e de Aharon, eles vieram da mesma origem, eles são irmãos. Então, você tem a classe que era sacerdotal em Israel e que, então, teria servido como um pano de fundo para o aparecimento do grande libertador. Se Moisés tivesse sido de outra tribo, isso poderia mais adiante gerar um problema. A própria tribo poderia dizer, não, mas espera lá, Moisés veio de nós, Moisés veio desta tribo. Então, esta tribo que, na realidade, é a tribo dada ao sacerdócio. Tá? Muito bem. Então, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu-o por 3 meses. O que tem a ver Moshe ser bonito? Né? Assim, por que a Bíblia se preocupa, a Torá se preocupa de dizer que Moshe era bonitão? Bom, outro Moshe Shammah, ele faz um comentário, tá, sobre essa passagem, sobre esse trecho. E ele diz o seguinte, tá, se a gente pegar aqui no hebraico, né, quando o bebê nasce, a mãe nota o ateré, então, né, e ela viu o thó, né, ele, que tov hu, né, que ele era bom, né? Aqui nós temos a palavra tov, que a Bíblia de Jerusalém traduziu como bonito, né? Mas na realidade viu que ele era bom. E por que isso é importante? Por que isso está na Torá? Bom, aí o Moshe Shammah explica o seguinte, ao acrescentar um pronome gramaticalmente desnecessário, por quê? Porque ela diz otó, né? Ela viu a ele. Aí fala,
Kitovhu, né? Que ele era bom. Por que repetir que ele era bom? Né? Poderia colocar simplesmente Otho Kitov, tá? Ou então tirar o Otho e colocar Kitovhu, tá? Você não precisaria ter essa repetição, tá? Então, por que que isso existe? Normalmente, lembrando, na cultura semita, uma repetição de ideias ou de palavras tem a função de ênfase. Tá? Então, aqui nós temos uma ênfase. A Torá está chamando a atenção para alguma coisa. Que coisa é essa? Aí o Moshe Shammaz diz o seguinte: a conexão é feita com a criação da luz, pois de todos os passos individuais da criação, esse é o único acerca da luz, o primeiro, que a Torá explicitamente afirma o objeto particular que o Eterno viu. Nos outros passos, a expressão é: e o Eterno viu que isso era bom. O paralelismo parece indicar que com esse nascimento, o Eterno está iniciando uma nova fase da criação e que ele conferiu a esse menino o potencial de trazer iluminação ao mundo. Bom, então o que o Moshe Shammai está dizendo é o seguinte, que isso é de propósito justamente para quê? Né? Para que a gente pudesse olhar para essa questão e fazer uma ponte com Gênesis 1. Tá? Então, Gênesis 1 começa como o Eterno diz, haja luz, Yehi Or. E aí é dito que ele viu que a luz era boa. Ou seja, esse princípio que fala que a luz era boa, significa o seguinte, que essa criação do Eterno, ela foi concebida de maneira positiva. Se algo degringolou, não foi por conta do início. Quando a gente compara isso com a mitologia dos cananeus, dos sumérios, dos egípcios, era muito comum a crença de que o universo surgiu após um grande conflito de forças espirituais, um grande choque, ou que a própria criação em seguida tivesse sido sucedida por questões de conflito. Né? Então você tem os deuses que se degladiam, uma divindade que morre, e aí nascem, né, por exemplo, os mortais, ou você teria, como por exemplo no zoroastrismo, onde tudo é criado perfeito, e aí vai lá uma divindade má, e acrescenta vulcão, terremoto, tsunami, etc, etc. Tá? Então, a criação ela é boa, ela é positiva. Agora, quando então a gente vê aqui essa referência, tá? Isso significa o quê? Está se fazendo uma ponte entre a criação e a história de Moshe, de Moisés. Então, o importante aqui é entender o seguinte, é uma recriação, ele está zerando a história, é uma nova história. Por isso, inclusive, é considerado um novo livro, né? É um novo rolo ali. Nós estamos recomeçando, há um recomeço na trajetória dos filhos de Israel e começa com esse menino. Esse menino, então, é a bola da vez com relação à iluminação do povo de Israel. Tá? Então, esse é o elemento que ele quer transmitir aqui. Muito bem. Vamos seguir. Então, veja, não é que ele era galã, viu, o Ruth? Usando aqui aleatoriamente alguém, né? Então, assim, não é que Moshe era um galã, né? Simplesmente aqui ele era bom para os preceitos e propósitos do Criador, tá? Então, vamos lá. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, alguns falam de juncos, né? Calafetou com betume e pés e colocou dentro a criança e a expôs aos juncos, nos juncos à beira do rio. Então, ela pegou o filho para não matar o filho, né, para que o filho não fosse morto. O que ela faz? Ela coloca o filho vivo dentro do cesto. Tá? Então, se você olhar para essa circunstância e você comparar com o que era feito à época no Rio Nilo, você percebe que isso era bastante comum. As pessoas colocavam cestos com as oferendas para os deuses, né? Para o deus do Baixo Nilo
e o deus do Alto Nilo, que seria ali a região do delta do Nilo, né, que é extremamente fértil. Então as pessoas iam lá e colocavam as suas oferendas, porque entendiam que quando os deuses do Nilo subiam para se alimentar das oferendas, eles transbordavam a água, eles faziam a água, vamos dizer, né, ultrapassar as margens e com isso gerava toda a fertilidade da região. Então eles tinham essa crença. Fazia-se sim também isso, de pegar e fazer sacrifício humano e jogar no Rio Nilo. Não só no Rio Nilo, tá? Todo quanto era lugar que tinha rio, você tinha sacrifício humano sendo jogado rio abaixo. Só que ela, o que ela faz? Ela pega um cesto, ela não joga o neném, né? Ela pega um cesto, coloca o neném vivo e coloca ali à margem do rio, né? Deixou ele ali junto aos juncos, né? Quer dizer, não jogou o menino rio abaixo, tá? De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Então, assim, a mãe fica lá, seria muito suspeito. Então, o que ela faz? Ela deixa a menina, que aí a gente depois vai descobrir que era Miriam, né? Que era irmã de Moisés. Então, ela fica ali olhando, né? Fica ali prestando atenção no que ia acontecer. Mas não muito próximo. Para quê? Para não chamar a atenção, né? Se a mãe ficasse ali do lado, evidentemente isso chamaria a atenção dos egípcios. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Bom, por que a filha de faraó foi se banhar no rio Nilo? As castas, vamos dizer, governantes do Egito já tinham um sistema de canalização de água. Inclusive, existe uma teoria de que as pirâmides egípcias tenham sido feitas através de um sistema complexo de água, né, de colocarem o bloco de argila, né, de barro, em cima da água, né, e esse bloco ele ia flutuando e eles então conseguiam colocar, sem tanto esforço assim, esses blocos monstruosos um em cima do outro. Existe toda uma teoria sobre isso. Tá? Mas o que acontece? Ela tinha água no palácio. Tá? Por que ela foi se banhar no Rio Nilo? Justamente porque era algum tipo de ritual de purificação. Era algum tipo de ritual que ela estava ali fazendo, participando, e que tinha algum elemento aí sacerdotal. A gente não sabe exatamente o que. A Torá não se preocupa com isso por razões óbvias. Tá? Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse, é uma criança dos hebreus. Então, assim, ela sabia, a filha de Faraó sabia que era um neném, era um bebê que vinha dos hebreus. Ela não tinha dúvida quanto a isso. O aspecto físico não deixava dúvidas. Então, a sua irmã disse à filha de Faraó, queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus para que possa criar esta criança? Então Miriam, o que ela faz? Ela saca, ela viu que a filha de Faraó gostou, mas a filha de Faraó não podia voltar com o neném de colo, né, dessa forma. Então o que ela faz? Ela pergunta se queria que uma hebreia pudesse tomar conta do menino. Né? A gente não sabe exatamente quais foram as condições através das quais a mãe de Moisés cuidou dele, considerando o édito que existia de matar as crianças. Mas é bem provável que ela tivesse sido chamada ao palácio, a filha de Faraó tinha uma certa influência, e com isso ela conseguiu manter ali aquele filho. Né? E, obviamente, quando a gente olha para isso, a gente percebe o seguinte, não havia uma preocupação dos egípcios que Israel teria um libertador. Você tem um pouco dessa teorização mais para frente entre os sábios judeus, mas é muito pouco provável. Caso isso acontecesse, eles teriam mandado matar absolutamente todos e não teriam deixado um vivo. Né? O faraó não teria feito isso. A preocupação deles não era que Moshe viria se tornar um libertador, era que os filhos de Israel não crescessem. Lembra daquilo que a gente falou? O Egito tinha uma experiência bastante negativa
né, com os hicsos que vinham e muitas vezes subjugavam a região ali do delta do Nilo. Então eles tinham medo que os israelitas pudessem se unir a eles e subjugar os egípcios. Tá? Então não é que eles estavam preocupados com uma criança, eles estavam preocupados com um número. Por isso, muito provavelmente, não houve tanto problema assim da filha de Faraó ficar com um deles. Bom, a filha de Faraó respondeu, vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó lhe disse, leva esta criança e cria-ma, e eu te darei a tua paga. Então a filha de Faraó contrata, sem saber que Yocheved era a mãe de Moisés, de Moshe, ela vai e contrata para quê? Para que ela fosse uma ama de leite ali, né? Pudesse cuidar do bebê. Bom, a mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moshe, dizendo, eu o tirei das águas. Bom, pessoal, detalhe aqui sobre o nome Moshe, tá? O nome Moshe não significa eu o tirei das águas. Ah, Shaul, mas então por que a Torá fala isso? A Torá frequentemente faz trocadilhos com os nomes, tá? A Torá faz um trocadilho aqui, né, quando você tem Moshe, o mem, né, ele é uma preposição que no hebraico indica algo que vem de, né? E quando você tem o she no final, né, o she sozinho, ele pode significar aquele que. Então, você poderia ter aquele que vem de. Então, essa é a interpretação que a Torá dá para o nome Moshe. Agora, vamos e venhamos, né? A filha de Faraó não é colocar um nome hebraico no filho que ia ser criado na corte de Faraó, tá? Então, que nome ela deu? A gente não sabe, tá? Agora, a gente sabe que Mosé, ou Moisés, tá? Significa filho de, tá? Se você pegar, por exemplo, né, os faraós, vou até colocar aqui, ó, tá? Você vai ter o quê? Pegar aqui o texto. Então, você tem, por exemplo, o faraó Ramsés, né? Então, ou poderia ser Moisés, né? Que seria o quê? Seria filho de Ra, tá? Você tem o faraó Tutmoses, que, né? Ou Mosé, que significa filho de Tut, tá? Agora, no caso de Moisés, você teria, né? Vou até botar aqui entre parênteses esse S, porque eu já vi de duas maneiras, né? E, obviamente, eu não falo egípcio antigo, né? Agora, então você tem Moisés, né? Significa filho de, tá? Mas é filho de quem? Tá? Provavelmente havia um nome de alguma divindade antes disso, tá? Então poderia ser, por exemplo, Rapi-Mosés, né, que seria o filho de Rapi, que era a divindade do Nilo, tá? Ou poderia ser alguma outra divindade. Mas o nome Mosé, né, ou Moisés, significa isso, filho de. Tá? Agora, de quem? Não sei. A Torá, de propósito, né, ela elimina a divindade pagã anterior. Quer dizer, Moisés não é filho de uma divindade. É isso que a Torá está falando. Tá? Por isso que a Torá reinterpreta o nome de Moisés, para dizer o seguinte, olha, Moisés não é um filho dos deuses. Né? E aí, um semita que estivesse lendo isso e tivesse algum conhecimento de nomes egípcios, e eles conheciam, afinal de contas, o Egito, perdão, ele era uma região bastante proeminente, né? Ele dominava a região da Cananéia economicamente e militarmente naquela época, né? Então, aliás, não só naquela época, né? Várias vezes o Egito dominou as adjacências ali, eles tinham muitos recursos naturais, então era uma nação rica, né? Então, assim, eles sabiam, eles conheciam nomes egípcios, tá?
E quando eles vissem isso, eles iam fazer essa pergunta: pera lá, mas ele é filho de quem? Né? Que nome é esse? Tá? Seria como eu chamar alguém de filho de. Né? Aí você ia falar: mas filho de quem? Né? Seria como na nossa cultura você ter algo assim. Tá? Bom, e aí, obviamente, quando você tem o desenrolar da história, você vai ver o seguinte, né? O que a Torá está dizendo? Não, a divindade de quem Moisés é filho vai ser revelada a partir de agora, que é quem? Né? É o Eterno, o Criador dos céus e da terra. Então, né, Moisés é apresentado aqui como um filho do Eterno. Tá? A expressão, aliás, né, filho do Eterno, filho de uma divindade, era muito usada na Antiguidade, no Oriente Médio, para se referir aos reis e governadores, imperadores, as ascendências, né, político-militares, os sacerdotes, etc. Era a maneira como eles convenciam o povão de não causar uma rebelião. Né? Se você vai se levantar contra o homem que governa o Egito, é uma coisa. Agora, se você tem na sua religião Ra como a divindade principal, que era o Deus Sol, e você se levanta contra o filho de Ra, aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo. Né? Então, eles tinham essa preocupação. Tá? Bom, naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. E viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tá? Então, no dia seguinte, voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele respondeu: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e disse: o fato já é conhecido. Bom, a gente percebe aqui que, apesar de Moisés ter crescido na corte de Faraó, ele não era exatamente uma figura com muita ascendência política. Ele tinha sido criado ali na corte, mas provavelmente ele tinha o status de um filho bastardo, de alguém assim com uma importância mediana. Certamente não com uma importância suficiente que fosse ser temido pelos israelitas, até porque eles sabiam que ele era um deles, né? Eles sabiam que Moisés era um israelita. Bom, então aí Moisés ele vai passar ripa no egípcio. Tá? E aí eu queria colocar com vocês aqui um comentário, só que aqui eu coloquei essa página 4 tá errada, tá? Era para excluir, porque às vezes eu uso o modelo, né, do comentário anterior para poder ter o mesmo modelinho de rodapé, essas coisas, de título, essas coisas, né? E acabei excluindo, não excluindo essa página. Tá? Então, na página 5 do material, né, por que Moisés olhou para os lados antes de matar o egípcio? Tá? Então, você tem duas possibilidades aí. Tá? Uma é para se certificar de que outros egípcios não estavam vendo. Tá? E outra possibilidade é para verificar se havia alguém por perto que poderia socorrer o homem. Tá? Então, assim, você tem duas teorias, dois exegetas sobre Moisés olhar para um lado e olhar para o outro. Uma é: será que eu posso me levantar contra esse egípcio sem ser pego? Tá? Nesse caso, a gente entenderia o quê? Que Moisés, apesar de ter crescido na corte de Faraó, ele não tinha mesmo essa importância política que ele pudesse fazer o que bem entendesse sem haver consequências. Fosse ele um filho de Faraó, certamente ele podia chegar e matar alguém, ninguém iria questionar. Agora, Moisés, e ainda por cima, matando um egípcio que feria um hebreu, isso poderia dar
uma confusão danada. Então, essa é uma possibilidade interpretativa. A outra possibilidade interpretativa é que Moisés olhou para os lados para poder observar se alguém viria ao socorro do israelita, ou se não tinha mais ninguém para socorrer o israelita, se seria unicamente ele, e aí ele teria que tomar uma atitude. Tá? Então você tem essas duas possibilidades interpretativas. Eu, particularmente, penso que a primeira opção é a melhor, é a mais acertada, a mais adequada para explicar o contexto. Mas não dá para a gente descartar a outra hipótese também. Tá? Muito bem. Por que Moshe matou o egípcio? E aí você tem várias opiniões dos diferentes exegetas judeus sobre a questão. Então, por exemplo, tem um rabino chamado Yaakov Mecklenburg, que ele tem uma visão mais tradicional, que é o egípcio estava tentando matar o hebreu. Tá? E aí Moisés, então, foi sair em defesa do hebreu e matou o egípcio. Tá? Então, essa seria uma leitura. É uma das leituras mais tradicionais que existe. Né? Se você pegar os exegetas do meio acadêmico, é o que a maioria deles vai dizer. Tá? Porém, se você pega Philon, por exemplo, ele já diz uma coisa diferente. Philon diz o seguinte, que aquele egípcio já tinha matado outros hebreus, então ele era passível de pena de morte, e quando ele estava ferindo, ele estava prestes a matar mais um, Moisés, como príncipe egípcio, foi lá e o executou. Então, você tem essa leitura aí de Philon. Eu, particularmente, não concordo muito com Philon. Eu acho que Philon está superestimando o poder político que Moisés tinha, né? E também partindo de uma premissa que não é dita, né? De que ele teria matado outros. Tá? Então, Philon, ele tenta ir pela linha não de uma defesa apenas, né? Mas de uma espécie de uma execução. Não me convence muito, mas também não dá para a gente dizer que não é possível que tenha sido isso. Tá? E aí você tem o seguinte, você tem uma outra leitura, que é a terceira leitura, que é uma leitura bem diferente, é uma leitura do Midrash Rabbah, também é a leitura de Rashi, de Risconi e de alguns outros. O que eles trazem? Eles trazem o seguinte, essa expressão Ish Misri, tá? Quer dizer, o filho, o homem egípcio, perdão, ele aparece também com a mesma expressão em Levítico 24:10 sobre o homem, filho de um egípcio com uma mulher israelita. Tá? E por conta dessa semelhança desse termo gramatical, tá? Então eles teorizam o seguinte, como a Torá está usando a mesma expressão para os dois casos, isso significa que esse camarada era possivelmente o pai daquela criança e que ele havia, então, cometido o adultério com essa mulher, né? E por isso houve a confusão com o israelita. O israelita teria, vamos dizer assim, né, confrontado ele, ou ele talvez teria tentado matar o israelita para acobertar o caso. Tá? Então você tem essa explicação aí. Na minha humilde opinião, essa explicação dá uma certa viajada, né? Porque o texto não vai muito nessa direção. E eu não sou muito partidário da ideia, né, de que você tenha grandes coisas encobertas, né, na Torá e que precisam ser reveladas através, né, de uma derachá. Tem gente que acredita que sim, tudo bem, é um direito de cada um. Né, mas para mim não me convence muito essa leitura. Mas não dá para dizer que isso é impossível do ponto de vista literário. Tá? A quarta possibilidade é que o egípcio merecia a pena de morte por estar espancando o hebreu. Então, se você pega lá o Talmud babilônio, essa é a opinião de Rabi Hanina, tá? E também de um exegeta que é o Shlomo Ben Aderet.
tá? Eles entendem isso, que só o fato dele espancar o israelita, ele já era, vamos dizer, passível de uma pena de morte, tá? E aí, por conta disso, ele, então, seria morto por Moisés, tá? Então, né, aí tem uma pergunta do xará do Moshe, né, do Moisés aqui. Seria uma interpretação imaginária ou existe relatos no Talmud? É importante entender o seguinte: o que a gente tem de informação histórica sobre a Torá está na Torá. Nós não temos muita coisa histórica, principalmente do ponto de vista narrativo, fora da Torá. A gente tem o quê? Parábolas, folclore popular e alguns midrashim, né? Alguns estudos, vamos dizer assim, que tentam transmitir dadas mensagens e fazem uso de certas interpretações mais liberais. Tá? Agora, essas coisas não têm peso de historicidade. Tá? Então, assim, não é porque o Talmud diz que Moisés usava toga verde que significa que isso seja literal. Tá? Nenhuma história do Talmud, da Guemará, deve ser tomada de maneira literal, salvo quando a Guemará está descrevendo algum procedimento ritualístico. Né? Por exemplo, quando o Talmud descreve como é que eram os sacrifícios no templo, etc, etc. Mas aí nós estamos falando de uma coisa muito contemporânea, né, aos sábios, não era uma coisa de lá atrás. Tá? O que a gente sabe de lá atrás é o que está na Torá. Tá? Agora, é possível que essa interpretação esteja acertada? É possível, né? A gente pode, por esse elemento aqui literário, dá para concluir isso, embora não seja, na minha opinião, a melhor opção. Aí nós temos o Saadia Gaon, que ele faz uma interpretação diferente. Ele diz, tá, que como é usado o verbo ferir, né, que seria no hebraico kaf, que indica dar um golpe, que Moisés não tinha tido a intenção de matar. Tá? Que Moisés foi defender o israelita e que, por conta da briga, ele acabou matando, mas ele não se levantou com a intenção de matar o egípcio. Tá? Então, essa é a leitura do Saadia Gaon, que, na minha opinião, é uma leitura bastante possível, né? Se não provável, bastante possível. Tá? Mas você também tem alguns exegetas, como o Bechor Shor, o Menachem Sioni, que dizem que, na verdade, assim, Moisés teve um acesso de raiva, que ele queria mesmo matar e que ele teve um rompante ali, né? E aí, esses exegetas, eles entendem que toda a estadia de Moisés em Midian também tinha tido como objetivo dar uma suavizada na personalidade de Moisés. Então, eles trazem a ideia de que Moisés pudesse ser alguém extremamente, vamos dizer assim, intempestivo, né? Não tinha ainda se depurado para que pudesse conduzir o povo. Né? Pela cronologia e pelo tempo que ele fica em Midian e depois o tempo que ele fica com os israelitas até conduzi-los à terra de Canaã, a gente consegue perceber o seguinte: Moisés era muito jovem quando isso aconteceu. Tá? Então, se ele era muito jovem quando isso aconteceu, não é impossível, né, que isso vá nessa direção. Tá? E é justamente o próximo comentário aqui, né, que é o comentário do Moshe Shammai. Ele diz o seguinte: o segundo episódio confirma e acrescenta o que foi revelado da personalidade de Moisés e de uma disposição no primeiro. Aqui ele já faz a ponte com Moisés indo, vamos dizer, socorrer Sípora, né, que a gente vai observar daqui a pouco. Sípora e as suas irmãs. Moisés era excepcionalmente idealista e um ativista devoto. Ele fica extremamente perturbado com a injustiça e comportamento negativo e é facilmente incitado ao que ele acredita ser uma intervenção corretiva. Sua preocupação com seus irmãos
inclui um desejo de fazê-los se conduzirem adequadamente. Sua opressão severa não é uma desculpa para ignorar o comportamento inapropriado, mas ele é impaciente e imprudente, querendo ver resultados rápidos. Ele não está focado no seu próprio bem-estar. Então, assim, Moshe Shammah, né, que é um dos exegetas que, para mim, é um dos meus favoritos, ele entende que Moisés tinha lá um pavio curto, né, e que essa questão de Moisés de se levantar contra a injustiça era algo necessário, era algo que o Eterno havia providenciado para a função daquele que seria o libertador de Israel. Então, que o Eterno tinha escolhido uma pessoa que tinha um perfil muito peculiar. E dentro desse perfil haveria o ódio à injustiça. Aquela questão de não suportar ver o sofrimento de alguém menos favorecido. E isso está diretamente ligado a duas coisas. Tanto a maneira como Moisés se conduz para se tornar o libertador de Israel perante Faraó, não aguentando também ver a opressão ao povo de Israel, e, num segundo momento, para a recepção da Torá, da lei, que se transforma numa constituição do povo de Israel, ele também precisava ser uma pessoa que almejasse a justiça social. Só que ele era da pá virada. Segundo Moshe Shammah entende que esses dois episódios aí mostram isso, que Moisés não estava pronto ainda. Por isso que ele ficou um tempo em Midian. Esse seria um dos motivos, segundo Moshe Shammah. Tá? Então vamos continuar a leitura aqui. Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Parênteses aqui, assentar-se junto a um poço não era algo incomum numa região semiárida. Você não poderia ficar num lugar muito inóspito, né? Então, o poço ali certamente seria um local que poderia prover água para Moisés e que também serviria de ponto de encontro com outras pessoas, com certeza. Tá? Bom, ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Então, aqui você vê que o conceito do sacerdócio não é algo exclusivo ao povo de Israel. Tá? E vale lembrar, isso é uma coisa importante, o seguinte: quando posteriormente o Eterno elege a tribo de Levi, mais especificamente a linhagem de Arão, para o sacerdócio, isso significava o sacerdócio do povo de Israel, o sacerdócio no tabernáculo e no templo. Tá? Não há uma obrigação de que isso também seja estendido aos demais povos. Os demais povos tinham lá os seus sacerdotes, mesmo entre aqueles que se conservavam monoteístas. Tá? Bom, e aí diz o seguinte, elas, né, as filhas do sacerdote, tendo vindo tirar água depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Quando fala de 7 filhas, né, isso também é de propósito na Torá. Lembrando que o número 7, ele indica uma plenitude, principalmente de um ciclo de tempo. Tá? Então, assim, quando a Torá fala 7 filhas, a Torá está dizendo o quê? Que todas as filhas foram ali, né? E que aquelas moças que eram, vamos dizer assim, né, já filhas do sacerdote de Midian, elas já não eram mais crianças, né? Então, essa ideia também. Ou seja, já tinham encerrado o ciclo, vamos dizer, das filhas, né? Então, seria assim que um semita leria esse texto, tá? Muito bem. Elas voltaram para... Aqui você tem Hagel, né, na Bíblia de Jerusalém, né, no hebraico seria Reuel, né, que seria, vamos dizer assim, né, o eterno, seria algo, né, como o eterno vê, tá? Seu pai, e este lhes disse... Então, tem uma pergunta do Malachi aqui, né, tendo como exemplo o próprio Itró.
era sacerdote monoteísta. Embora a Torá não diga que Yitro era monoteísta, eu creio pelo contexto tanto da própria Torá quanto do panorama histórico que isso seja verdade. A gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Bom, aí ele diz o seguinte, né? O texto diz o seguinte, o pai delas disse, por que voltastes mais cedo? Responderam, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixaste ir esse homem? Chamai-o para comer. Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés sua filha Séfora, né, ou Sípora, no hebraico, né, que significa, significa ave, né, assim. E ela deu à luz um filho a quem ele chamou de Gershom, né? Gershom significa peregrino aqui, né? Pois disse, sou um imigrante em terra estrangeira. Bom, tem um comentário aqui do Ricardo. Vi um comentário de um rabino que Moisés tinha 12 anos e passou 84 anos em Midian, depois voltou ao Egito. Tá aí o motivo de ter matado o faraó, não ter a idade do Bar Mitzvah, ser uma criança impulsiva, mas com sangue hebreu, e fez justiça com as próprias mãos. Olha, assim, eu particularmente acredito no seguinte, que 12 anos pode ser, é possível, tá? Por quê? Porque realmente, né, se a gente olhar para a idade adulta, na cultura semita, realmente era algo assim bem mais próximo da nossa adolescência do que nós consideramos vida adulta, né? A gente normalmente considera um adulto entre 18 e 21 anos, né? Na Torá, vamos dizer, a idade mínima, né, que você vê assim já de um adulto pleno é 20. Então é um pouco abaixo disso, né? Já seria alguém, vamos dizer assim, com uma certa já com uma certa idade, tá? Agora, viver 84 anos, né, em Midian, eu já acho muito pouco provável, porque senão a gente teria que entender que Moisés, né, com 96 anos, estava liderando o povo pelo deserto. Por 40 anos, se formos, inclusive, tomar o número literalmente, significaria que Moisés teria morrido com 130 e tantos anos. Eu particularmente, já vejo esses números de uma maneira mais simbólica, né, mais do que literal, né? Mas, evidentemente, cada um tem a sua interpretação acerca do tema, né? Bom, então, o sacerdote chama Moisés para ficar lá, né, para comer ali. Vamos falar um pouquinho, então, de Midian, tá? Midian, se a gente for olhar aqui na página 8 do nosso estudo, tá? Esse foi o caminho que Moisés fez, tá? Então, Moisés fez isso aqui, ó. Tá? Ele foi nessa direção. Levou alguns dias aí, obviamente, nesse percurso, nesse trajeto, tá? Mas por que Midian? Bom, antes disso, vamos ler esse comentário aqui do Moshe Shammah, né? A questão da idade, que a gente acabou de falar. Historiadores determinam que a educação de um menino da alta sociedade no Egito Antigo levava aproximadamente 12 anos, começando em tenra idade. Então, aí, ó, Ricardo, tá indo muito, né, ao encontro do que você falou, né, de que realmente teria sido essa a mais ou menos a idade de Moisés, né? Então, aqui o mundo acadêmico concorda. Sua saída do Egito, aparentemente, tendo ocorrido pouco tempo depois dos episódios descritos, tem geralmente sido entendida como sendo que ele era um adolescente mais velho. Então, assim, no meio acadêmico, eles entendem que, assim, ele era um adolescente já mais para o final da adolescência, talvez aí com uns 16, 17 anos. Mas, evidentemente, né, a gente tem uma carga de especulação aí, né? Ainda mais considerando que para os semitas a ideia do número era mais importante do que
a informação matemática, né? Então, isso dificulta um pouco a gente ler com o olhar ocidental, né? Bom, era notório que Midian era uma confederação tribal que descendia de Abraão e Quetura. Apesar de em Isaac será chamada a tua descendência, que é o que Gênesis 21:12 diz, o legado de Abraão, que Abraão teria transmitido aos seus outros filhos, sobreviveu. Está lá em Gênesis 25:6, embora de forma desigual. Assim, através de seu casamento, Moisés se conectou com aquele aspecto da tradição que derivava do patriarca de Israel através de outro canal. Então, assim, Moisés, muito provavelmente, ele foi buscar a descendência de Abraão. Midian tinha sido um dos descendentes, um dos filhos, né, de Abraão com Quetura, que teria sido a sua segunda esposa. Alguns dizem que Quetura era o nome de Agar, né, porque Agar é literalmente a peregrina, e há outros que dizem que não, que teria sido uma outra pessoa, né, mas de um jeito ou de outro era uma descendência de Abraão. Então Moisés foi buscar, de certa forma, a sua parentela, quando ele fez, então, esse trajeto aqui nessa região. É a região de Midian, justamente, isso é bastante curioso, que é depois conhecida entre os árabes como a região de Medina, né? E quem é que surgiu depois em Medina e propagou o monoteísmo em Medina? Né? Maomé. Maomé, ele começa justamente a carreira dele aí. Num primeiro momento, ele tenta se estabelecer como profeta dos judeus, ele é rejeitado, né, nessa vida, por isso até depois ele toma, né, uma raiva dos judeus, mas como aquela região ali tinha uma religião muito primitiva, ele acaba sendo bem sucedido em dado momento. Tá? É a mesma região aqui, tá? Então, um pouquinho depois da península do Sinai, tá? Bom, aí a questão, vamos falar um pouco também a questão de Midian, tá? Midian tinha sido vassalo do Egito, tá? Então, aqui você tinha Canaã aqui para cima, né? O Egito, principalmente essa região, o delta do Nilo era aqui, tá? Esses meandrozinhos aqui que subdividem, né, é justamente isso que tornava essa região muito fértil. Tá? Então, essa região e a margem do Nilo Baixo também eram regiões extremamente ricas e férteis. Tá? E aí Moisés sai daqui e ele atravessa para cá. Por que para cá? Por duas razões. Primeiro, em Midian existia um culto monoteísta. Eu, inclusive, falo sobre isso num artigo lá no site judeu.org. O Sinai já era conhecido como um ponto de encontro monoteísta. O Sinai era um lugar que as pessoas se encontravam e havia um culto monoteísta. Midian tinha ainda um forte viés monoteísta. Por isso eu acredito que o sogro de Moisés era de fato um sacerdote do Eterno. Não era por acaso que Moisés teria ido até a região do Sinai. Tá? Aquele local era um local de culto, era um local onde havia um templo ou tabernáculo ao Eterno. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no capítulo 3. Tá? Então, com certeza, Moisés, ele foi exposto ao monoteísmo aqui, tá? Mas não era só por isso, né? O plano do Eterno para Israel é tão perfeito e tão extraordinário que quando a gente olha para a configuração geopolítica da região, a gente percebe que foi tudo muito bem planejado. Midian não era só uma região que tinha um forte viés monoteísta. Você tem até os achados arqueológicos no Sinai, você tem até o tetragrama, né, o nome do Eterno achado em objetos no Sinai, na região da península do Sinai. Tá? A gente tinha, na cultura semita, aquele hábito de cultuar divindades nos montes, por achar que os montes estavam mais próximos das regiões celestiais
e porque geralmente a água descia também dos montes, não tinha a ver com a fertilidade, e então isso era algo comum naquele meio. Mas a Península do Sinai, particularmente, era uma península onde havia um culto ao Eterno, né? Isso é muito nítido pelos achados arqueológicos. Porém, além disso, Midian também já tinha se rebelado contra o Egito. Tá? O Egito dominava aquela região, e aqui, nos tempos dos filhos de Israel, nós já estávamos tendo uma queda da ascendência que o Egito tinha sobre a região. O Egito estava em decadência nessa época. E o primeiro lugar que foi, vamos dizer, que se libertou do Egito foi justamente Midian. Tá? Então, os midianitas não tinham mais o jugo dos israelitas sobre eles. Se Moisés tivesse descido para cá, era o Baixo Egito, então ele tinha sido morto. Se ele tivesse vindo para cá, para a região de Canaã, ele tinha tido o mesmo problema, porque os cananeus eram vassalos do Egito. Eles tinham, vamos dizer, uma aliança com o faraó. Quando o povo de Israel conquista os cananeus, você vê também achados arqueológicos, eu já falei isso mais de uma vez aqui, que mostram que os cananeus pediram socorro para o Egito. Eles disseram, olha, eles estão passando a ripa na gente, vem nos ajudar. Tá? E o Egito, obviamente, já tinha sofrido uma derrota cachapante nas mãos dos israelitas por conta da intervenção do Eterno. Tá? E Midian também já tinha se rebelado. Então, era absolutamente natural que Moisés tivesse fugido para Midian. Ele não era burro. Ele sabia que o lugar onde ele teria maior chance de sobrevivência é se ele fosse procurar os inimigos dos egípcios. É aquela famosa expressão, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Né? Tem um comentário aqui do Malachi. Dado até o respeito pelo seu sogro não hebreu nas organizações legislativas, Moshe Rabbeinu, diante das maravilhas do Eterno, não se deixaria levar por qualquer um. Desculpa, Shaul, minha opinião. Nunca peça desculpa pela sua opinião, viu, Malachi? O máximo que pode acontecer, se você colocar a sua opinião aqui, eu posso olhar e falar concordo com você, ou eu posso olhar e falar não concordo com você. Mas eu não sou dono da verdade. Né? E muitas vezes esses elementos da Torá, eles são, assim, subjetivos. Tá? E na minha opinião, eu vou até fazer um pequeno parênteses aqui com vocês, na minha humilde opinião, isso é de propósito. Por quê? Porque se a Torá fosse 100% clara e explícita com tudo, além de ter que ser uma enciclopédia gigantesca, né, basta ver o Talmud, que é o compêndio dos ensinamentos dos sábios de Israel em tempos posteriores, mesmo sendo gigantesco, ele ainda tem áreas de difícil entendimento, muita coisa não é clara. Imagine, então, se a Torá fosse esclarecer tudo. Agora, eu acredito que tem uma razão para isso. Isso faz a gente voltar para as Escrituras. Entende, Malachi? Por isso, até, eu, às vezes, né, de propósito, nos artigos que falam, né, sobre os mistérios do Tanar, etc., eu coloco de propósito algumas opiniões até de certa maneira polêmicas ou diferentes, para provocar em vocês o desejo de ir lá estudar e falar, não, isso daqui realmente. Ou então olhar e falar, não, isso daqui não tem nada a ver. Né? Tem gente que não gosta, né, pessoal, que aquele pessoal assim que é mais, vamos dizer assim, né, mais bitolado, né, mais fechado nas suas verdades absolutas, né, acha que ao fazer isso, né, nós somos desvairados, nós somos doidos, não sabemos nada, não entendemos nada. Né? Ok, cada um no seu quadrado, cada um pensa como quiser. Mas, na realidade, essas visões é que ajudam a gente a abrir a mente, a olhar e falar, pera lá, isso aqui está nas Escrituras, isso aqui a gente consegue esse respaldo. Né? E eu concordo plenamente com você, Malachi, em gênero, número e grau. O respeito que Moisés tem por Jetro, por Itró, né, mostra muito claramente que ele realmente tinha uma certa ascendência sobre Moisés. Né? E muito provavelmente vem toda essa tradição monoteísta.
Né? Moisés não aprendeu monoteísmo no meio do povo judeu, porque o povo judeu, inclusive, perdão, o povo de Israel, né, ainda não era chamado povo judeu, o povo de Israel estava totalmente assimilado ali na cultura egípcia. Né? Não à toa, você teve as pragas, né, que existiram para poder mostrar que o Eterno estava acima dos deuses do Egito. Não à toa, quando Moisés se demora no Sinai, o povo vai lá e faz um bezerro de ouro, de tão acostumado que o povo estava. Então, eu acredito que Jétro o ensinou bastante sobre essas questões. Tá? Muito bem. Aí tem uma pergunta do José Acácio. Shaul, então o Deus El se deu a conhecer primeiro a Jétro e aos midianitas? Olha, José, depende do que você quer dizer com isso. Tá? Se a gente pegar o que diz a Torá, a gente vê que a tradição monoteísta ela vai de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó e de Jacó para os israelitas, isso pelo viés israelita. Não quer dizer que eles não conheciam, né? Mas era muito comum entre os politeístas que eles, vamos dizer, de certa maneira, se apropriassem de outras divindades. Era igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Né? Então, normalmente, os povos politeístas eles saíam por aí assimilando um monte de divindade. Teve até uma pessoa que me perguntou por que o Eterno ele aparece entre as divindades cananeias. Aparece o nome do Eterno ali. Porque os cananeus copiavam tudo de todo mundo. Então você vai ver divindade egípcia, você vai ver divindade suméria, etc., no meio de Canaã. Né? Agora, então assim, o povo de Israel poderia ter até a tradição monoteísta, quer dizer, não monoteísta, vamos dizer, a tradição do Eterno, mas isso se misturar com o politeísmo egípcio. Tá? Agora, Midian tinha, porque Midian foi um dos filhos de Abraão, então ele herdou esse conhecimento de Abraão. Midian não era exatamente uma nação como era Israel, como Israel veio a se tornar no Sinai. Era um conglomerado de tribos. É possível até, José, que essas tribos não fossem todas monoteístas. Eu diria até que é provável que não fossem todas monoteístas. Porque depois Midian ainda vai aprontar. Né? Você tem pessoas dentro de Midian aprontando. Né? E aí obriga-se nessas pessoas elas acabam meio que obrigando Israel a passar ripa também neles. Né? Mas assim, que houve uma revelação a Midian, houve. Né? E que o sistema cultico, o tabernáculo, etc., tinha muita coisa que os midianitas já sabiam fazer ou tinham criado para poder adorar o Eterno, isso também é notório. E a gente vai falar mais disso na próxima aula, quando a gente conhecer, né? Quando a gente entender melhor essa questão. Então, ele era conhecido por outras pessoas antes de escolher Israel como um povo. Eu não sei se escolher, né, José, assim, no sentido de falar, eu quero vocês aqui, né? Mas, com certeza, antes de Israel se constituir nação. Israel desce ao Egito como uma família e sai do Egito como uma nação. Por isso até recebe uma lei, né, uma lei teocrática. O grande objetivo da Torá, as pessoas não entendem muitas vezes. As pessoas acham que o objetivo da Torá é mostrar uma espiritualidade individual, e não é. O objetivo da Torá é mostrar como funciona uma teocracia. Né? Mas vamos falar mais disso na próxima aula, tá bom? Pessoal, então, a gente vai encerrar por hoje aqui a aula de Êxodo,